boa tarde. Está no ar o RBV News, edição tarde, que leva a você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Policiais militares do Policiamento Especializado de Fronteira de Amambai apreenderam 200 quilos de maconha na Estrada da Pedreira, a 25 quilômetros da cidade. A droga estava dividida em tabletes e acondicionada em sacos de nylon. Ela estava no interior de um veículo com placas de Londrina, no Paraná. Durante checagem do veículo, os policiais descobriram que o carro tinha placas frias e que o carro onde a droga foi encontrada tinha placas originais de Curitiba e havia sido roubado. A droga e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai, que vai assumir as investigações sobre este caso. E a devoção à padroeira do Brasil fez muitos fiéis levantarem cedo para participar de romarias e procissões em Campo Grande. Mais de 15 mil fiéis de 29 comunidades e 4 paróquias da capital realizaram na manhã desta sexta-feira a 22ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Maior feriado católico é reconhecido pela Santa Sé como aniversário do aparecimento de Nossa Senhora Aparecida para 2 pescadores no Rio Paraíba. Hoje, 12 de outubro, é um dia de muita fé para todos os católicos do Brasil. Demonstração de muita devoção entre os católicos. A procissão, que começou na Avenida Fábio Zaran, percorreu mais de 5 quilômetros, reunindo desde jovens até idosos e muitas famílias, que neste dia só tinham a agradecer as graças recebidas por Nossa Senhora Padroeira do Brasil. Hoje é uma paz, muita saúde, tendo muita violência, né? Então eu quero mais paz. Luiz, você está gostando de participar da procissão? Tô. Dona Maria Luísa, a senhora sempre participa das procissões? Sempre. E o que significa hoje o dia para a senhora? É um dia para nós católicos, é um dia muito importante para todos os católicos, para muitas graças que a gente consegue durante todo o ano. A procissão terminou com uma grande missa campal na Casa de Formação São Vicente de Paula, com a coroação de Nossa Senhora Aparecida. E hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, em todo o Brasil, mas aqui em Mato Grosso do Sul, o feriado, na verdade, começou ontem com o aniversário de 35 anos da divisão do Estado. E um dos símbolos do Estado, o tereré, vem se modernizando, assim como o nosso Mato Grosso do Sul, e ganhando cara nova. É o que você vai conferir na matéria de Renata Santos. Serve um terá aí, meu irmão. Não importa a idade. Então eu tomo tereré 2 vezes por dia, antes do almoço e à tarde. Todo dia. Gosto da erva de tutti-frutti também, é muito gostosa. É fácil e é mais do que comum encontrar pessoas com uma garrafa de água ao lado e uma guampa, ou simplesmente um copo com erva e bomba. É como os campograndenses conseguem amenizar o calorão. Eu gosto de tomar junto com uma galerinha, com a família, também é bem gostoso. Tomo umas 3 vezes por semana, final de semana também tomo bastante. E para essa família, 2 garrafas foram poucas para amenizar a sede. Mãe, vó, filhos, netos e parentes que vieram de fora de Campo Grande. Todos se deliciando com o famoso tereré. Serve um terá aí, meu irmão. Viemos tomar um tereré porque é muito quente, né, muito calor. Aí eles vieram, esses são meus familiares, vieram de Niuag almoçar, passar o dia e não podia deixar, né, de vir mostrar o lago para eles e tomar o famoso tereré. O tereré faz parte da sua vida, do dia a dia? Quantas vezes por semana? Como que é? Bom, não sei assim os outros, mas nós todos os dias. A trajetória histórica do tereré começou no século XIX pelos índios guaranis. O primeiro registro da presença do tereré no estado foi em 1850 pelos historiadores. Em março do ano passado, o tereré se tornou patrimônio material histórico e cultural de Mato Grosso do Sul. No Mercadão Centro Comercial Histórico de Campo Grande, os fardos de tereré ficam à vista e são de todos os gostos. Serve um terá. Muito bom de hortelã. Por quê? Pelo já conhecido vindo do Paraguai a curupi, né? Que ela é a imitação do curupi, eu acho que é o curupi do Paraguai. O pessoal conhece muito, né? Nesta loja, outra coisa chama a atenção:
as variedades de bombas, guampas e acessórios para incrementar a bebida dão um up diferente. Essa daqui é uma bomba em que se permite uma melhor higiene. Esse outro é um acessório que serve como suporte. Ele evita que a pessoa engula resquícios de erva. Entre essas e outras novidades, o empresário fica satisfeito com o resultado das vendas. O pessoal tem procurado muito a loja aqui para tomar o tereré, para conhecer as novidades também. Então, para nós aqui está sendo uma coisa muito boa, muito gratificante também, né? E a gente traz essas inovações aqui e estamos trazendo mais qualidade para o nosso tereré. Vitor, que está de passagem em Campo Grande, visitou a loja e gostou das novidades. A cultura do tereré não só conquistou o cuiabano, como toda a família, que levou 30 quilos de erva. Na verdade, eu não sou de Campo Grande, eu sou do Mato Grosso, estou visitando a cidade, então estou aproveitando que na minha cidade é difícil de encontrar, então estou aproveitando a viagem para levar todo o estoque que eu consegui. Confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Nós já voltamos. O relator do processo, conhecido como Mensalão, ministro Joaquim Barbosa, votou pela condenação dos ex-deputados Paulo Rocha e João Magno, acusados de lavagem de dinheiro. No caso do ex-deputado professor Luizinho, o relator votou pela absolvição por falta de provas. Ainda na quarta-feira, o relator começou a ler seu voto sobre o item que trata da acusação de lavagem de dinheiro por ex-deputados do PT e pelo ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto. Ao todo, são 6 réus. Joaquim Barbosa condenou 3. Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto. O ministro considerou que não há provas para condenar Anita Leocádia, ex-assessora de Paulo Rocha, o ex-deputado professor Luizinho e José Luiz Alves, então chefe de gabinete de Anderson Adalto. Já o revisor do processo, Ricardo Lewandowski, discordou do relator e absolveu os 6 réus por falta de provas. Não vi prova de que Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto tinham inequívoco conhecimento da origem ilícita dos valores. Em outras palavras, digo eu, não restou comprovada, a meu ver, que os réus tivessem ciência dos crimes antecedentes praticados contra o sistema financeiro nacional e contra a administração pública. Mas 4 ministros seguiram o revisor. Na segunda-feira, o julgamento será retomado para o voto de mais 3 ministros. O relator do orçamento, o senador Romero Jucá, e o relator de receitas, deputado Cláudio Pucci, reuniram-se com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Na pauta, as previsões de receita e de despesas para o orçamento do ano que vem. No final da reunião, ficou acertada a vinda da ministra Miriam Belchior ao Congresso no próximo dia 30. Um grupo de parlamentares foi ao Ministério do Planejamento para discutir o orçamento do governo federal para 2013. A previsão da receita para o ano que vem é de 1,2 trilhão de reais, valor considerado otimista por membros da Comissão do Orçamento. Essa receita necessária, ela pode ser originária de 2 formas. Ou você reestimativa para cima a receita, ou você faz cortes, né? O que nós queremos é discutir a receita para evitar a necessidade de cortes. Nós encontramos, tanto no imposto de renda, quanto nas receitas previdenciárias, que tem surpreendido nos últimos anos por causa da formalização do trabalho, é uma margem para ampliação, para nós podermos aprovar o orçamento esse ano no Congresso. Nas nossas contas, isso dá algo adicional, um valor adicional de 22 bilhões em relação à receita estimada. Ficou agendada uma reunião no Congresso com a ministra do Planejamento para o próximo dia 30.
Para o senador Romero Jucá, o orçamento do ano que vem será insuficiente para cobrir todas as demandas. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade na economia, de queda de arrecadação do governo e, portanto, nós temos que fazer um orçamento com responsabilidade fiscal. Esta é a Semana da Dislexia, um distúrbio de aprendizagem que atinge cerca de 7 milhões de brasileiros. A Câmara analisa um projeto que cria um programa para identificar e tratar alunos do ensino básico que possuem este transtorno. Dislexia é um transtorno que faz com que a criança tenha dificuldade acima do comum para aprender a ler e a escrever. Não é uma doença. Cerca de 6% da população brasileira, ou 7 milhões de pessoas, apresentam esse tipo de distúrbio. Emmanuel foi para a escola com 4 anos de idade e não tinha nada. Na escola, a princípio, também não apresentou nada. Com o tempo, as professoras falaram: ah, mãe, ele precisa ficar mais quietinho, ele tem dificuldade de receber ordens, ele tem dificuldade de entender alguns comandos. A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que cria um programa para identificar e tratar alunos do ensino básico com dislexia ou TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O projeto ele traz consciência para a questão da dislexia e do TDAH. Por quê? Assim, o que a gente quer é que tanto educação quanto saúde estejam capacitados para lidar com o aluno que tem a dislexia. Então, no caso, por que a gente quer capacitar professores? Para que eles aguçem o olhar para poder encaminhar esse aluno. Porque um aluno que tem dislexia, que consegue ser diagnosticado e que recebe, né, o tratamento correto e o tratamento dentro da escola com relação a conteúdos escolares de forma correta. O fato de nós não termos uma política de identificação precoce e de acompanhamento, de seguimento, significa que essas crianças levarão no seu desenvolvimento as marcas dessa dificuldade. Então, serão crianças que muito provavelmente terão dificuldade na inclusão social, né? Engrossarão aí os números do analfabetismo funcional no Brasil. E é necessário que alguma coisa seja feita para se identificar precocemente, intervir precocemente nessas crianças. Sem o profissional, sem o olhar diferenciado da escola, os disléxicos não só sofrem, como ficam numa condição muito inferior. Belém do Pará festeja este final de semana o Círio de Nazaré, a maior festa católica do mundo. Além da romaria, também tradição da festa do Círio, o almoço de domingo, depois da procissão, considerado um ato de comunhão. E para garantir a mesa do paraense comidas típicas como o pato no tucupi, a maniçoba e o tacacá, a Ceasa realiza até amanhã o varejão do Círio. Quem foi, economizou no dinheiro, mas não nas compras. São 15 massas aqui. Quem vende não economizou nas ofertas e na quantidade. 300 de jambu, 200 de alface, 150 de cariru. Até sábado, a Ceasa promove o Varejão do Círio. Produtos que fazem parte do almoço do próximo domingo estão com preços mais em conta. O jambu, por exemplo, está sendo comercializado a partir de 70 centavos e o tucupi a R$ 1,50 o litro. Fortalecer a agricultura familiar do Estado, haja visto que a central de abastecimento disponibiliza um espaço para atender esses agricultores. Esse ano a central, preocupada com isso, formalizou e fechou parceria com eles para podermos fazer um preço mais em conta. Nesta época do ano, os produtores rurais se organizam para produzir em grande quantidade. O resultado são valores mais baratos dos produtos. Este maço de cheiro verde, por exemplo, custa R$1. Se aparecido no supermercado, esse produto é quanto? Ele é dividido por 4 lá, então ele sai na razão lá no supermercado, né? Essa razão de R$1 eles cobram, né? Então, enquanto nós vendemos mais cheiro grande aqui por R$1, ele é de lá e dividido por 4. Cerca de 150 produtores rurais participam do Varejão do Círio. Antônio é de Santa Isabel. A semana é de lucrar um pouco mais. A intenção da gente é arrumar um dinheirinho a mais nessa época do Círio, como todo mundo de venda, né? E no próximo bloco você confere uma entrevista sobre a comunicação com animais. E quem vai falar sobre isso é a professora da Unicamp, Irenilza Alencar Nas. Nós já voltamos.
Nasce em Campo Grande o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. O sol promete voltar no fim de semana em Campo Grande. As temperaturas estão em elevação e podem chegar a 30 graus aqui na capital. Apesar de alguns períodos nublados, não há previsão de chuva. Confira agora a previsão para 5 capitais para amanhã. Quem tem um bichinho de estimação sabe, eles se comunicam com os donos de diferentes formas, mas é através dos sons que eles emitem que essa comunicação se torna mais fácil. Para ajudar essa compreensão, um software capaz de interpretar a vocalização de aves, suínos e bovinos, identificando, se eles estão com frio, com fome, medo ou até mesmo frustração, é um dos resultados das pesquisas orientadas pela professora Irenilza de Alencar Nas, da Universidade de Campinas, a Unicamp, uma das mais conceituadas do país. E para explicar melhor esse estudo, eu converso exatamente agora com a professora Irenilza. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem? Obrigada pela sua presença. Professora, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco como foi desenvolvido esse software. Na verdade, esse software ele é baseado numa série de dados levantados em campo sobre vários itens que influenciam animais de criação, animais de produção. Então, nós temos uma base de dados sobre o que eles emitem quando eles estão em frustração, quando eles estão com fome, com sede, com dor, e em vários níveis. E quando a gente tem essa base de dados, a gente computa isso dentro de um software e na hora que você registra o som, você compara com essa base de dados e você é capaz de dar um diagnóstico da situação. Certo. E na sua avaliação, professora, qual a importância desse estudo? Na verdade, a gente faz com esse software e com uma base de dados cada vez maior e cada vez mais acurada, a gente tem condição de dar um diagnóstico da situação com que o animal foi criado. Isso é muito importante, principalmente por ser o Brasil um grande exportador de carne. E você conhecendo essa situação, você audita de uma maneira conveniente o animal que foi bem tratado durante o seu processo de produção. Nisso tem envolvido um ponto muito importante, que é a ética na produção animal. O animal vai se transformar em carne, mas ele não precisa sofrer durante o processo. Esse é o entendimento que se tem hoje nos grandes debates que se tem na União Europeia, que é um grande comprador brasileiro, que em outros países desenvolvidos, esse debate é muito grande hoje em dia. No Brasil ele ainda está um pouco atrasado, a gente precisa desenvolver mais nesse setor, para poder se tornar mais competitivo internacionalmente. Agora, professora, houve algum resultado que tenha sido interessante, algo que possa ter sido mudado através desse resultado do estudo do software? Nós aplicamos isso já em empresas que exportam. Ele é viável, ele é uma tecnologia que já está sendo usada a nível de campo, mas melhorar essa base de dados é fundamental para que a gente consiga melhorar o desempenho do software. Isso é fundamental. Não só para suínos, como nós já temos uma base ampla. Inclusive, eu sou professora visitante convidada da Universidade Federal da Grande Dourados, e lá eu tenho uma aluna de mestrado que está se dedicando a esse assunto.
ela tem levantado outras informações com relação a ações e animais em outras fases de produção, diferente das que eu estudei anteriormente. Isso vai agregar valor e vai agregar mais conhecimento ao software para que ele fique mais acurado e consiga identificar várias situações de estresse, várias situações de frustração, de medo, de dor. E com isso a gente conseguir diagnosticar a forma com que o animal foi produzido de uma maneira mais adequada e dar fazer uma auditoria funcional e sem precisar do homem lá. Você faz isso de maneira automática. E de que modo que ele funciona exatamente? Como que ele analisa? Qual é o contato dessa tecnologia com o animal em si? Na verdade, ele escuta o som do animal. Nós registramos o som e, em tempo real, processamos esse som em comparação com o banco de dados que nós já temos. Então, se por acaso o animal, dentro de uma faixa de som, de ruído que ele emite, se aquela faixa for coerente com uma faixa de frustração, por exemplo, nós sabemos que durante um certo período da vida útil dele, ele teve frustração. Isso não é bom. Se ele passou fome ou se ele passou sede, a gente consegue identificar essas questões por causa da base de dados que nós temos. Então, quanto maior essa base, melhor é a condição de identificação do software. Como a senhora mesmo já destacou, esse estudo é muito importante, principalmente para esses animais de produção, no caso suínos, aves, bovinos. Existe alguma possibilidade desse estudo ser aplicado em animais domésticos para entender o que eles sentem, digamos assim? Eu não vejo por que não, desde que a gente tenha uma base de dados coerente e bem levantada com relação a animais domésticos de pets. Não é? Isso, desde que você tenha essa base, você teria condição de fazer isso. Porque, na verdade, é um registro de um som e uma comparação de um som, que é um sinal, com um sinal registrado normalmente, escutando vários animais em determinadas situações. Então, fisicamente, é possível, não tem diferença, não tem problema. Em geral, o que foi registrado que os animais podem transmitir através essa mensagem sonora, digamos assim? Que tipo de sentimentos foram identificados nos animais? Na verdade, a gente não fala de sentimentos, porque o animal, vamos dizer assim, biologicamente falando, o que ele apresenta é um estado de senciência e não de consciência ou sentimento. Não é muito bem definido isso internacionalmente, mas a gente sabe que ele tem um padrão de senciência. Ele consegue compreender algumas coisas e através desse nível de compreensão que ele tem, a gente consegue interpretar isso. E na hora que ele emite o som, ele emite um sinal que nos diz alguma coisa. Então, cabe aos profissionais que pesquisam isso, fazer essas comparações. Dizer, o tanto que ele emite de sinal e o que esse sinal quer dizer. Então, é uma coisa que é fisicamente viável, porque nós estamos interpretando um som. E esse som, desde que você tenha um background dele, algum conhecimento do que ele quer dizer, você pode fazer isso de uma maneira natural. Só falta o registro dos sons. Eu desconheço se alguém já fez isso internacionalmente. Mas é possível, é viável, é possível. E esse software, ele é o mais moderno no momento para esse tipo de estudo ou outras tecnologias já estão sendo implantadas? Pelo que eu saiba, ele ainda é, embora ele tenha sido desenvolvido há cerca de 5 anos, o que nós vimos fazendo durante esse período pós-desenvolvimento é justamente atualizá-lo com um banco de dados mais amplo e colocando novos recursos, mas o princípio dele ainda é o mais, vamos dizer assim, o mais desenvolvido que tem internacionalmente. Nós trabalhamos hoje com outros animais, nós avançamos muito com relação aos frangos de corte. Eu tenho uma aluna de doutorado que está defendendo uma tese agora, onde ela consegue entender qual que é se o animal não gosta de ficar isolado, que isso é normal, ele sente uma frustração muito grande de estar isolado, mas quando você começa a adicionar vários animais, chega a um determinado ponto, a partir daquele ponto o número de animais é excessivo, ele se sente frustrado também pelo excesso de animais. Então, com isso você consegue, inclusive, ter algumas indicações de qual que é a densidade ideal para você criar um número X de frangos. Isso é uma coisa muito importante, sob o ponto de vista comercial e sob o ponto de vista de desenvolvimento e de pesquisa também. Ajuda bastante os produtores, né? Bastante. Certo. Eu acabei de conversar com a professora Irenilza Nas, que nos falou um pouco sobre essa comunicação
com os animais, através dos sons. Professora, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. O RBV News Edição Tarde fica por aqui. Mais informações em nosso portal rbvnews.com.br e na segunda-feira em nossa primeira edição a partir das 11 horas da manhã. Você fica agora com o resumo da semana. Uma boa noite e um ótimo final de semana.